Oi, gente linda do meu coração. Hoje é um dia lindo aqui em Itapecerica da Serra. Passarinhos cantando, um solzinho. Um dia lindo, louvado seja Deus. Olha, o devocional de hoje vem dizendo assim: está em suas mãos. Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Seus filhos serão como brotos de oliveiras ao redor da sua mesa. Salmo 128, 3. Vivemos em um tempo em que a prioridade para quem tem filhos é deixar-lhes um legado material, como uma herança, uma boa provisão financeira e uma formação universitária. Entretanto, não planejam transformar o próprio filho num legado. De nada adianta deixar uma fortuna para o filho sem isso, pois ele não terá maturidade nem responsabilidade, muito menos caráter para fazer bom uso do que você lutou a vida inteira para conquistar. Mais importante é você dar destinos aos seus filhos. Entenda que você está criando e moldando a geração futura. Eu tenho 2 filhos biológicos e me preocupo muito com eles. Cada um deles tem evoluído e desenvolvido à sua maneira. Eu sempre oriento e acompanho de perto em tudo que será fundamental para eles em sua vida adulta. Mas também os conforto para que não se preocuparem com coisas que não irão edificá-los neste momento, respeitando cada etapa da vida deles. Os filhos são instrumentos de bênção na vida dos pais, mas nós precisamos realmente construí-los e são como uma tela em branco que recebemos de Deus. Está em nossas mãos o pincel que irá definir no futuro que eles serão uma bela obra de arte ou somente um rabisco. Cada pincelada, cada cor que colocamos na vida deles é fundamental para a obra que eles serão no futuro. Se você tem filhos, saiba que hoje você está construindo o amanhã de uma futura geração. Mas se não os tem, entenda que isto vale para todos os que estão ao nosso redor. O exemplo arrasta para caminhos melhores. Está em suas mãos. Quando você deixa um legado, as coisas acontecem mesmo que você não esteja presente, né? E hoje é o devocional do dia 12 de outubro, né? Mais uma das confirmações do Senhor em minha vida. Porque quando minha mãe me chamou para ir até uma autoridade pedir alguns brinquedos de doação, ela queria entregar esses brinquedos no dia 12 de outubro. E era exatamente dia 28 de setembro, quando Deus começou a me falar que levaria minha mãe, que ela não entregaria os presentes que ela conseguiu, mas que eu entregaria. Comecei a questionar, mas Senhor, deixa ela entregar. Enfim, o testemunho é grande, não posso começar a falar dele aqui, mas sobre o legado, né? Sobre o legado que Deus deixou da minha mãe para mim. Foi algo muito forte, está sendo algo muito forte, de muitas confirmações, né? Hoje está um ventinho aqui, mas Deus passou o cajado da minha mãe usando revelações. 2 profetas revelaram a mim que o cajado da minha mãe seria passado para mim. Um há muito tempo atrás, mais de um ano, e o outro foi nos dias lá que minha mãe estava para partir. E aí eu sempre nesse processo, desculpa, vou falar mais um pouquinho de minhas experiências, que às vezes no devocional eu acabo falando de mim mesmo, né? Mas acho que não é nada melhor do que a gente contar das nossas experiências, né? Que são o que a gente viveu mesmo, né? Verdades da vida da gente. Enfim, eu sei que nesse processo que Deus vinha dizendo que levaria minha mãe, eu abri a Bíblia, mas todo o tempo a Bíblia era aberta na parte que Davi estava passando o reino para Salomão, falando que Davi não edificaria o templo, né? O rei Davi. Então eu lia
eu marquei, né, em Reis 8:19, fala sobre Davi não edificaria o templo, mas sim o seu filho Salomão. E depois, 1 Reis de 1, do 32 ao 39, Salomão é constituído rei. Inclusive, uma dessas palavras, né, essa aqui do dia 8, não, essa aqui que fala em Reis 8:19, eu que Davi não edificaria o templo, mas sim seu filho Salomão, foi justamente em um dia que minha mãe subiu aqui e pediu, né, para poder, vamos lá no monte, quero orar no monte com você. Eu fiquei preocupada, eu falei, meu Deus, o que a minha mãe quer falar para mim? Tipo, a minha mãe veio pedir para mim para levar ela ali no monte, e é lá no monte que o Senhor está falando tanto sobre levar minha mãe, E, Senhor, o que o Senhor vai falar com ela lá, né, no monte? Uma preocupação terrível de ter que falar com minha mãe sobre o que Deus estava me falando, né? Muito temor. Ai, meu Deus, tem misericórdia. Aí subi no meu quarto antes de vir no monte e fui abrir a palavra e abri justamente em 1 Reis 8:19, falando que Davi não construiria o templo. Ai, Senhor, mais uma vez o Senhor está confirmando, Jesus, que a minha mãe não vai realizar essa obra, que ela não vai construir esse templo. Esse ano minha mãe não vai realizar as obras de caridade que ela tanto sonha, né? Que era presentear as crianças no dia 12 de outubro daquele ano que passou. E eu só sei que eu subi aqui no monte com a minha mãe e ela ficou sentadinha aqui nesse lugarzinho aqui, que é pertinho do lado da árvore onde eu oro. E ali ela sentou, bonitinha, e eu dei a Bíblia para ela. Falei, mãe, a senhora que vai tirar a palavra. E é como se eu estivesse vendo minha mãezinha aqui hoje, abrindo a Bíblia. E ela abriu a Bíblia. E ela abriu a Bíblia bem lá em Romanos 8, Romanos 8:38, se não me engano. Eu não coloquei aqui. Mas lá falava sobre intercessão, né? O Senhor Jesus tinha usado minha mãe para dizer que eu seria coluna de intercessão. E ali estava confirmando, né? Falava, tinha escrito intercessão assim bem grande na Bíblia em Romanos, depois eu vou colocar para vocês. E falava sobre intercessão, né? Que o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis, né? Quando a gente não consegue orar, ele ora por nós, né? E aí o Senhor confirmou ali, através da minha mãezinha aqui no monte, naquele dia 20, era mais ou menos final de novembro do ano passado, dizendo sobre mesmo eu ser a coluna de intercessão, e enfim. E as coisas foram se passando, e esse legado está cada dia mais forte na minha vida. O Senhor tem me chamado com uma com grandes revelações, com grandes confirmações, né? Inclusive hoje, dia 12 de outubro, é uma das confirmações sobre esse legado, né? Então, o Senhor é um Deus que cumpre, né? Cumpre com tudo que Ele fala, o que Ele revela, o que Ele promete. E realmente, nesse tempo em que eu abri a Bíblia, em Reis, em outros livros que falava sobre Davi, né? Sobre Salomão estar reinando, sobre Davi não construir o templo. Eu só abri o livro, a Bíblia ali, e também só abri a Bíblia naquela parte que fala: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, né? Salmo 136, e em Crônicas, né? Se não me engano é 16:34 também, que fala exatamente. 1 Crônica 16:34, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e sua misericórdia dura para sempre. E era essa a palavra de Deus para mim, que era para eu render graças ao Senhor, e que Davi não construiria o templo, mas sim seu filho Salomão, que no caso minha mãezinha não construiria tudo o que ela desejou fazer, tanto que ela sonhou fazer essa obra de caridade, que ela não faria, mas que o cajado dela estava sendo passado para mim, que eu que construiria esse templo, que faria, e o Senhor. Então, o Senhor me capacita, porque o Senhor sabe, Jesus, que eu não sou nada, de mim eu não tenho nada.
E eu louvo a Deus, porque o Senhor tem sim me capacitado, me direcionado, me mostrado o caminho. E eu estou caminhando, né, para essa obra, para esse projeto, caminhando para esse evangelho de salvação que o Senhor colocou em minhas mãos através do testemunho, colocou nas mãos nas mãos da minha família, né? E o Senhor é lindo, né? E a palavra de hoje vem dizendo aí sobre legado, né? O que nós estamos dando de exemplo para nossos filhos, que legado nós estamos deixando para os nossos filhos, né? Nossos filhos nascem, né, como uma tela em branco. Recebemos os pincéis para estar ali desenhando, fazendo, né, a pintura ali, para a tela ganhar cor, ganhar forma. Mas o Senhor é um Deus, né, que cuida, né, cuida de nossos filhos, cuida das nossas vidas, cuida dos nossos projetos. Nós temos que ensinar, né, ensina o seu filho o caminho que ele deve andar, e quando for grande, né, não se desviará dele, ainda que se desvie, o Espírito Santo vai estar todo o tempo ali falando, incomodando, né, e um momento o Senhor resgata novamente e traz para a presença dele, né. Então, nós temos que prestar atenção em que legado vamos deixar para o nosso filho, né. Quando você deixa um legado, as coisas acontecem, mesmo que você não esteja presente. E é verdade, minha mãezinha não está mais presente, mas as coisas estão acontecendo. Uma velocidade até que significativa, e eu creio que Deus tem muita pressa dessa obra, porque já foi muito adiada, né? Então hoje o projeto chama Semente do Bem, porque o Senhor vinha dizendo através de revelações aqui no monte, nesse mesmo lugar que minha mãezinha sentou, abriu a Bíblia, eu tinha sentado também alguns dias antes, né? E o Senhor disse que minha mãezinha seria uma semente do bem, que seria plantada e geraria muitos frutos. Então hoje temos aí o projeto Semente do Bem, né? Baseado em revelações, e é onde eu gravo os devocionais no canal do YouTube. E que Deus seja louvado por tudo, né? Nós não somos nada, mas é o Senhor que nos capacita, né? Quando precisamos colocar os pés na estrada, com coragem, ousadia, mas o Senhor nos direciona, né? Deus é fiel, Deus é bom todo tempo, e Ele sabe de todas as coisas, em tudo tem propósito, né? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês hoje, nesse sábado, feriado. Deus abençoe. Um grande beijo, meus queridos. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus.